Capítulo 15. Limites sim, violência não. Atualmente, nos deparamos cotidianamente com uma frase peculiar da vida infantil e juvenil: eu quero. Interpretar corretamente o eu quero é um momento extremamente conflitivo para muitos pais. Deixar de atender a um pedido de um filho, mesmo que seja uma imposição, é desgastante para muitos corações maternos e paternos. Estamos vivendo um momento na sociedade em que a participação da mãe no orçamento doméstico tem sido crescente e insubstituível, pois as demandas familiares em consumo também estão crescendo. Quanto mais se tem, mais se quer. Em razão de pais e mães saírem para trabalhar e a educação da criança se restringir na maior parte do tempo à escola, à creche, à cuidadora, os momentos de convivência familiar têm se restringido às noites, aos finais de semana e aos feriados. Assim, os pais têm sido cada vez mais a dificuldade de impor limites aos filhos, pois sentem que dizer não em poucas horas de convivência pode significar perder o afeto e não ser carinhosos com os filhos. A criança, ao perceber que pode fazer sempre o que quer, da maneira que quiser, sente-se livre para dispensar as suas demandas, da melhor maneira possível no seu entendimento infantil, não se atendendo ao que está certo ou errado. Os Espíritos da Codificação, em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 7, elucidam: as crianças são seres que Deus envia em novas existências e, para que não lhes possam impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. A aparência infantil muitas vezes encerra em si espíritos recalcitrantes no erro, no orgulho e no egoísmo, em que a força do amor dos pais, quando acertadamente se fazem limitar caminhos tão desacertados, poderá limitar essas características e proporcionar um reaprender em andar pelos novos caminhos da tolerância. Dessa forma, cabe aos pais estabelecerem os limites de conduta. Cabe também à família orientar e discernir entre o certo e o errado, assim como, por meio do exemplo da conduta pessoal, instruir a criança e o jovem a percorrerem caminhos da honradez e disciplina. Na obra Desafios da Educação, Teixeira, 1995, o espírito Camilo nos mostra que desde o momento que se discutir na família um programa educacional familiar bem estruturado, em que pai e mãe pensam e agem da mesma maneira, em bases sólidas de caráter, o espírito em educação também consegue superar as suas dificuldades internas em reconhecer o certo e o errado, entre o que pede e o que não pode. Já dizia Allan Kardec que educar é a arte de formar o caráter. Não há necessidade de se agir com força física ou força verbal para se educar alguém. O poder da força das palavras amorosas, porém disciplinares dos pais, supera qualquer forma de violência física ou verbal que uma criança ou jovem venha a sofrer no âmbito doméstico. Ao lembrar que violência sempre gera violência em patamar ascensional, poderemos dizer que não passa por aí qualquer forma de educação. Além de gerar ódio e rancor, a violência, qualquer que seja ela, transgride o ser humano em seu íntimo mais recôndito, produzindo um ser humano hostil em sociedade. Portanto, devemos nos lembrar que educar sempre gera firmeza de caráter, quando bem disciplinado e com respeito às adversidades alheias.